Pessoal, iremos tratar agora da segunda lei de Newton, né, a lei fundamental da mecânica. Então nós vimos agora há pouco que nós temos aí, são as três leis da mecânica, né, as três leis de Newton, que foram lá editadas, né, que foram publicadas na primeira obra de Newton, lá no Princípio, né, no volume 1 do Princípio. E então nós temos lá a primeira lei de Newton, a lei da inércia, que diz que se a resultante, se a soma de todas as forças que atuarem no corpo se anularem, os corpos atingem, como disse Newton, movimentos naturais, que seriam no caso ou repouso ou movimento retilíneo uniforme. Se um corpo estiver em movimento e as forças se cancelarem sobre ele, ele passa a se mover em movimento retilíneo e uniforme. Tá? E o próprio repouso é uma situação de equilíbrio, né? Um equilíbrio estático. Então, porque se as forças se anularem ali, né, o corpo vai permanecer, obviamente, em repouso, né, porque é uma situação, né, é um estado de movimento natural dos corpos aí. Nós temos ainda então duas leis, né, a segunda lei de Newton, que é essa videoaula, e depois nós temos a terceira, né, lei de Newton e aplicações, que é a nossa última videoaula desta introdução, dessa parte 1 aí de dinâmica. Certo? Então, o que diz a segunda lei de Newton? A segunda lei de Newton é a lei que vai dar a definição analítica da força, né, que define o conceito de força, que define a dependência que a força tem da massa e de uma aceleração de um corpo. Então, vamos ler aqui a segunda lei. A aceleração adquirida por um corpo é diretamente proporcional à intensidade da força resultante aplicada, né, inversamente proporcional à massa, depois a gente vai ver isso, com a mesma direção e sentido desta força. Ou seja, sempre que a resultante... Então vamos analisar o seguinte. Quando a resultante das forças sobre um corpo é zero, esse corpo fica em movimento retilíneo uniforme, ou seja, em linha reta com velocidade constante. Mas no momento que a resultante das forças sobre um corpo passa a ser diferente de zero, um outro valor não nulo, né, esse corpo vai adquirir uma aceleração. Tá? E esta aceleração adquirida, esse aumento de velocidade que vai acontecer no corpo, tem a mesma direção e o sentido da força resultante que está atuando nesse corpo. Ou seja, a força resultante, né, a aceleração, o aumento de velocidade que esse corpo adquire, tem a mesma direção e sentido da força resultante sobre ele. Tá? Então, a segunda lei de Newton é isso, basicamente isso. E daqui decorre uma relaçãozinha matemática muito famosa, né? Simples, mas extremamente poderosa, dessa formuletinha matemática que, porventura, for aí cursar um curso superior na área de exatas, vai ver que brota muita coisa dessa formulinha aí. Tá? Então, vamos lá. Eu já tinha comentado com vocês que Newton, né, a obra original de Newton, o princípio, todas as ideias, né, as considerações que ele fala sobre movimento, as próprias leis de Newton, é tudo dado de forma geométrica. Né? Aliás, o cálculo que ele é coautor, os tipos de cálculo que ele é coautor, o diferencial integral, são geométricos. Então, né, a ideia de derivada de integral foi aplicada nos conceitos de mecânicos que ele usou, nesse próprio conceito, né, que ele aplicou aqui na segunda lei de Newton. Na segunda lei de Newton, ela usa, né, a cálculo diferencial integral. Então, Newton, quando escreveu originalmente a segunda lei de Newton na obra Principia, né, toda a ideia, toda aquela formulinha que a gente vê de forma simples, força resultante de uma massa de aceleração, era escrito de uma forma geométrica, era escrito de uma forma, né, derivada. Tá? Então, quem futuramente for estudar derivadas e integrais num curso superior vai entender melhor como que raciocinava Newton. Tá? Porque, enfim, o cálculo diferencial e integral são cálculos que se baseiam em ideias geométricas, em procedimentos geométricos, né, infinitesimais. Tá? Mas vamos lá, não vamos, né, já estou divagando demais aí. Então, segundo a lei de Newton, né, a formulação dela é essa: a aceleração adquirida por um corpo, o aumento de velocidade adquirida por esse corpo, tem a mesma direção e sentido da força resultante aplicada sobre ele. Se eu somar todas as forças que atuam sobre esse corpo, vai resultar uma força que vai apontar por um sentido, por uma direção. Por exemplo, ela vai ser horizontal para a direita. O que vai acontecer? O aumento da velocidade que esse corpo vai sofrer vai ser também na horizontal e também para a direita, apontando, né? A flecha da aceleração vai ter o mesmo sentido e direção da flecha da força resultante. É simples, tá? Não tem muito enrosco não.
Então, a formulação original, né, a definição de força é quantidade de movimento por ΔT. Pessoal, quantidade de movimento a gente vai ver um pouco mais para frente, futuramente, né, que é massa vezes velocidade, chamado momento linear. Então, Newton trabalhava com essa ideia na cabeça, que as forças provocavam a variação do momento linear do corpo, porque variava quem? Variava a velocidade. Né? E momento, que é representado pela letra Q aqui maiúsculo, é massa vezes velocidade. Então a força era massa vezes velocidade por T, a variação, né, a variação do momento. Lembra lá o que é velocidade? Velocidade é variação de posição por tempo e força é variação de momento por tempo. Na forma diferencial ficava desse jeito que eu botei aqui. Ó. Então não se preocupa, pelo amor de Deus, né? Eu botei isso aqui para dar uma devagada, para dar, né, uma aprofundada um pouquinho mais, mas tu não vai se ater com essa forma. Tá? Então, se eu derivar dos dois lados, então força é igual a massa vezes velocidade por tempo, derivo dos dois lados, eu vou chegar aqui a derivada da força, né? O dF aqui, na verdade é o F, né? É igual a massa vezes dv dt. E dv dt, pessoal, lá é a aceleração, tá? Então, eu derivando, né? Eu vou chegar ali, a força então vai ser a derivada da velocidade pelo tempo, tá? E a massa é uma constante. Então, dv dt é velocidade por tempo. E o que é variação de velocidade por variação de tempo? Que a gente já viu a aceleração, né? Lembra lá, ΔV sobre ΔT é a aceleração média. E o dv dt, né? dv dt é uma forma de ΔV por ΔT. Só que aqui é no sentido diferencial, né? Intervalos infinitamente pequenos, tá? Mas dv dt é a mesma coisa que ΔV por ΔT. Então, chegamos à fórmula que a gente trabalha. Ufa, é esta fórmula que a gente vai trabalhar. Não é a fórmula, né? Não é a formulação diferencial de Newton ali, tá? Então, nós chegamos aqui que força é igual a massa vezes aceleração. Porque a aceleração é ΔV por ΔT. Nós vamos sempre supor aqui a aceleração constante, tá? Essa aceleração não pode ser variável, ela vai sempre acelerar a uma taxa constante. Ou seja, esse corpo aqui da segunda lei de Newton é um corpo que vai ser submetido a um MRUV, movimento retilíneo uniformemente variado, tá? E quem é que vai provocar essa variação de movimento? É a força resultante diferente de zero que está atuando sobre o corpo, tá? Então nós temos aqui, né, a equação atual, a forma analítica, né, didática, né, bonita, é igual a força é igual a massa vezes aceleração. Ou pode se escrever em alguns casos também que força é igual a massa vezes ΔV por ΔT, variação de velocidade por variação de tempo, tá? Mas enfim, nós vamos trabalhar com essa notação aqui, onde esse F é a força resultante. É o que resulta, é a soma vetorial das forças que atuam sobre o corpo. Vai ser igual a massa do corpo vezes a aceleração. Outra coisa importante também que a gente tem que discutir em relação a esta fórmula, pessoal, então é que a aceleração é proporcional à força resultante. Quanto maior a força resultante atuando sobre o corpo, mais ele vai acelerar, mais velocidade ele vai ganhar, tá? Então, para o corpo ganhar muita velocidade, ele tem que ter muita força atuando. Né, para um carro muito potente, né, esses carros muito potentes, pega uma Ferrari, pega um Porsche, que tem uns big dos motorzão, né? Para eles ganhar muita velocidade, eles têm que ter o quê? Muita força, tá? Muita força. E a aceleração é inversamente proporcional à massa, tá? Outra coisa que decorre, outra decorrência aí da segunda lei de Newton. Como assim aceleração inversamente à massa? Quanto mais massa tiver um corpo, mais difícil é variar a velocidade dele. A gente chama essa massa de massa inercial. É a massa que dificulta a vida da força-peso. Quando tem muita massa, a força não consegue aplicar uma aceleração muito grande. Ou seja, a velocidade, o aumento de velocidade acaba sendo mais lento. Por isso que a aceleração é inversamente proporcional à massa. Quanto menor massa, mais acelera. Quanto maior massa, menos acelera, tá? Vamos supor o seguinte.
Imagina você uma corrida, né, uma arrancada entre, digamos assim, um Porsche, uma BMW, aquela conversível, e um caminhão, né? Um caminhão não precisa nem ser carregado de pedra. Caminhão. São dois motores extremamente fortes, né? Com muita força, tem muito torque na rotação dos motores ali, tá? Mas agora, vamos pensar o seguinte. Vamos fazer o seguinte, tira o Porsche. Entre uma pessoa, né, um corredor, lá o Eisenbolt, é uma pessoa e um caminhão. Os dois estão ali, ó, na linha de largada. Né? Vai alguém dar um tiro, o cara arranca com o caminhão, o Eisenbolt arranca também. Agora eu peço o seguinte, quem é que vai arrancar na frente? O corredor, o Eisenbolt vai arrancar na frente porque ele pode não ter a maior força, mas ele tem pouca massa em relação ao caminhão, tem pouca massa. O caminhão pode ter, o motor tem muita força, muito mais do que a pessoa, que o corredor, que está, né, disputando ali, só que também tem muita massa. Então a aceleração do caminhão, o ganho de velocidade do caminhão é bem mais lento do que, né, o ganho de velocidade do corredor. Então, né, nos primeiros metros, depois que embala, né, já tem outra história. Tá? Mas então no começo, né, os segundos iniciais de movimento de um caminhão e de um corredor, o corredor, né, o corredor vai ter uma maior aceleração porque ele tem menor massa. Apesar da força dele ser muito menor, né, que ele vai desenvolver para promover a corrida dele, a força é muito menor, mas ele tem menor massa, maior aceleração. O caminhão, o que acontece? O caminhão tem muita massa, por isso que o ganho de velocidade dele é mais gradativo, é mais lento. Tá? Apesar da força, né, de tração de um caminhão ele ser muito mais forte do que de uma pessoa, né, imprimindo força lá para correr, a massa do caminhão é muito grande, então a aceleração, o ganho de velocidade é menor. Isso que eu quero que você fique claro, tá? Então, quanto mais massa um corpo tiver, mais difícil é fazer com que ele ganhe velocidade, porque ele está mais pesado, tem mais massa. Por isso que é chamada massa inercial, é uma massa que tende a manter o movimento, tá? Da mesma forma, tá? Quanto mais massa, mais quantidade de movimento. Agora você pega o seguinte, você tem o corredor ali, o caminhão já embalado, o caminhão já, né, 60 km por hora. Digamos o Eisenbolt a 60 km por hora, né? O Eisenbolt, não sei se é o primeiro nome dele, acho que ele é esse, né? Eisenbolt, tá? Tem um corredor aí, está a 60 km por hora, o caminhão também está a 60 km por hora. Quem que tu vai se atrever a se enfiar na frente? Quem tu acha que vai frear com mais facilidade? Que vai conseguir sair do movimento para o repouso, né, com mais facilidade? É o corredor, porque a massa dele é menor. Agora o caminhão tem muita massa. Da mesma forma que foi mais difícil aumentar a quantidade de movimento, aumentar a velocidade do caminhão, né, no momento que ele tem grande movimento, vai ser difícil também, né, diminuir a quantidade de movimento dele. Tá? Isso é chamado massa inercial. É a massa que provoca esse efeito de inércia, né? Dificuldade de tirar do lugar, né? Dificuldade de aumentar a velocidade e dificuldade de trazer para o repouso, porque já está em movimento. Tá? Então o que a gente chama aqui, essa massa que aparece na segunda lei de Newton, a gente chama de massa inercial. Tá? É a massa que dificulta o ganho de velocidade, né? Dificulta o ganho de velocidade, dificulta a aceleração, por isso que a aceleração é inversamente proporcional à massa, e dificulta depois também, né, a perda de velocidade, tá? Porque tem uma inércia ali, né? Lembra lá da primeira lei de Newton, a lei da inércia, que todo corpo tende a manter o estado de movimento. Muita massa dificulta movimentar e também dificulta parar, tá? Então, se você pensar um pouco, se analisar, você vai ver que a segunda lei de Newton está bastante conectada com a primeira lei de Newton, tá? Então é isso, pessoal. A segunda lei de Newton, a lei fundamental da mecânica, a lei que dá a definição analítica do conceito de força. Força resultante igual a massa vezes aceleração, produto da massa pela aceleração. Tá? Quando Newton fez os experimentos, ele verificou que aumentando a força aumentava a aceleração. Só que esse aumento da aceleração dependia de quem? Da massa. Então a massa é meio que uma constante de proporcionalidade aí na minha relação. Tá? Mas a despeito desses detalhes todos, o que tem que saber? Que, segundo a lei de Newton, tem o seguinte enunciado:
A aceleração adquirida por um corpo tem a mesma direção e o sentido da força resultante aplicada. Ou seja, o aumento de ganho, né, o ganho de velocidade de um corpo, se ele está ganhando velocidade para frente, tem a mesma direção e sentido da força resultante aplicada, porque a força resultante aplicada também é para frente, tá? Então, quero que fique bem claro aí. E qual é a formuletinha da segunda lei de Newton? Qual é a formuletinha que a gente vai mais usar agora? Essa aí. Força resultante igual a massa vezes aceleração. Não se preocupa com essa questão de a aceleração ser inversamente proporcional à massa e parará. Isso aí são ideias que, né, são resultados da segunda lei de Newton. Você analisa isso aí à luz da segunda lei de Newton e também lembrando um pouco da primeira lei de Newton, tá? Da segunda lei de Newton e da primeira lei de Newton. Então, essa relação entre massa e aceleração, né, é um pouquinho assim mais profunda. Você tem que analisar com mais cuidado a segunda lei de Newton e tentar imaginar o que está acontecendo. Então, o que vai te interessar? Saber utilizar a formuleta da segunda lei de Newton. Saber aplicar força resultante igual a massa vezes aceleração, tá? E saber que a aceleração e a força resultante vão sempre apontar para a mesma direção e sentido do espaço. Se a aceleração aumenta é porque a força resultante aumenta e vice-versa, ok? Então massa é nossa massa inercial, é a massa que vai dificultar o início do movimento. Quanto mais para uma mesma força, quanto maior a massa, mais devagar acelera. Beleza? Então nós temos aqui, né, o que foi dito na segunda lei. Aqui está a força resultante horizontal para a direita e a aceleração, o ganho de velocidade é também horizontal para a direita. Ou seja, o movimento ganhando velocidade, né, o aumento de velocidade, o disparo do veículo ali é horizontal para a direita. Mesma direção e mesmo sentido que aponta a força resultante sobre este corpo, sobre este carrinho aí. Certo? Então, né, só estabelecendo uma relaçãozinha lá, velocidade constante, primeira lei de Newton, velocidade variável, né, movimento acelerado, mRV, segunda lei de Newton. Um exemplo básico, vamos lá. Um corpo de massa 5 kg é submetido a uma aceleração de 2 metros por segundo. Determine a intensidade da força resultante que atua sobre o corpo. Pessoal, isso aqui vai usar a segunda lei de Newton, tá? Eu quero saber a intensidade da força resultante, o FR. Já está ali, já está impresso ali, né? Falhou ali a transiçãozinha, a animação, já está aparecendo ali, tá? Então tu tens aqui o mesmo jipinho ali, né? A força resultante. Quando ele tem uma força resultante horizontal para a direita, ele ganha velocidade, aumenta a velocidade também na horizontal para a direita, para frente ali, tá? E a formuleta é força resultante igual a massa vezes aceleração. A massa sempre em quilogramas, a aceleração em metros por segundo ao quadrado. Então, a força resultante é 10 newtons. Obviamente, isso é um carrinho controle remoto, né? Bem levinho, tá? Vamos para uma mais elaborada aqui. Uia, vamos que vamos. E agora, pessoal? Para achar a força resultante, eu vou ter que operar vetores, né? Então, lembra lá que forças são vetores, representados por vetores. Vetores a gente soma, né? A gente tem técnicas de soma de vetores. Se eles são da mesma linha, a gente faz o vetor maior menos o menor, né? A gente verifica quais são os sentidos, vetores e sentidos opostos se cancelam, certo? Então aqui, ó, um corpo de massa 2 kg é submetido a um conjunto de forças como indicado na figura abaixo. Determine. Aqui faltou, né, uma indicação de sentido de movimento. Então ele, aqui pessoal, teria que ter uma setinha com o vetor velocidade para dizer que o movimento dele é horizontal. Senão ele pode pegar voo também, tá? Então o movimento desse corpo horizontal, eu tenho aqui uma massa de 2 kg, né, representada por esse meu corpo aqui, e tenho duas forças atuando sobre ele. Duas forças, opa, aqui não era para ter apagado. Deixa eu só reescrever o Vzinho aqui, pessoal. Certo. Eu tenho duas forças atuando sobre ele. O movimento do corpo é horizontal, tá? Então a força resultante que vai atuar sobre ele também vai ser horizontal, tá?
Tem uma componentezinha que vai puxar ele para cima, mas eu estou desprezando, né? Eu vou supor que o movimento é apenas horizontal e a aceleração que ele vai adquirir também é horizontal e a força resultante tem que ser horizontal, tá? Só que eu tenho uma força horizontal e uma força inclinada. Eu tenho que o F2 é uma força horizontal, né? E o F1 é uma força que tem uma inclinação, tem um ângulo em relação à horizontal, tá? Então, pelo amor de Deus, tu não vai me fazer simplesmente 10 menos 6. Ah, a força resultante é 4, 10 menos 6. Não é. Seria 4 se a F1 fosse horizontal também, mas não é, ela tem uma inclinação. Então, quem é que eu vou ter que determinar aqui? A F1x. A sombra de F1 no eixo x, a projeção do vetor F1 no eixo x, ou seja, o F1x. Tá? E quem é que vai ser somado com F2? O F1x, porque o F1x também é uma força horizontal, assim como o F2. Então eu vou somar, a resultante vai ser com base na soma de F2 com F1x. Eu achei a partezinha horizontal de F1, que é F1x, então eu vou operar F1x com F2. Pessoal, e como é que calcula aqui? Lembra que isso aqui, né, forma aí um triângulo retângulo. Pessoal, eu não consegui ver esse triângulo retângulo. Tá aqui, cara, ó. Aqui, fecha aqui, né? Fecha aqui. A projeção de F1 e F1 forma um triângulo retângulo bonitinho aqui, tá? Então, como é que eu vou achar o F1x? Pensa o seguinte, F1x nesse meu triângulo retângulo, ele é um cateto adjacente. É um cateto adjacente ao ângulo. E lembra, qual é a relação trigonométrica que tem cateto adjacente? Opa, é o cosseno. Então F1x vai ser F1 vezes cosseno de θ, cosseno de 30. Então tu não confunde, nesse caso aqui, né, o F1x é cateto adjacente. Lembra que quem tem cateto adjacente é a função cosseno. Então F1x é F1 cosseno de 30, tá? Porque esse MF1 é uma hipotenusa. Então lá, ó, cosseno, né, de onde é que nasceu isso que eu estou falando aqui, ó? Estou me referindo a isso aqui, né? De onde é que isso aqui nasceu, pessoal? Só para relembrar, por que essa relação aqui nasceu, né? Olha só, cosseno θ, né, é igual ao cateto adjacente sobre hipotenusa, certo? Cosseno θ, que no caso meu θ ali é 30 graus, tá? Quem é meu cateto adjacente nessa brincadeira? Meu cateto adjacente é o F1x, módulo de F1x. E quem é a hipotenusa? É o F1. Então, logo, módulo de F1x é igual a F1. Passei, né? Aqui embaixo tem 1. Eu passo multiplicando. Então, F1, né, aqui é sinal de igual, F1 vezes cosseno θ. É da relação dos cossenos que eu tirei essa minha equaçãozinha aqui. Agora é só botar valor. F1 é igual a 10, né? Tá aqui o meu F1, o problema te forneceu. E aqui, né, o cosseno θ, aqui eu já deveria, né, botar 30 graus, tá? Quem é o meu θ? É aqui, o meu θ é 30 graus ali, ó, é o ângulo de abertura ali, ó, tá? Vamos só apagar essa melequeira toda aqui. Depois aqui, se precisar, tu volta, né? Volta um pouquinho o vídeo aí que tu já vai sacar aqui de novo aqui, tá? Eu só vou apagar porque senão vai poluir demais aqui o resto da resolução. Então é isso, né, pessoal? F1 é igual a 10, F1 é igual a 10 newtons e cosseno θ, que no caso θ é 30, cosseno de 30 é 0,86, né? Tu pode botar na tua calculadora e digita aí cosseno 30 graus, tu vai dar 0,86 se ela estiver no modo DEG, tá? Ou cosseno 30 é, se eu não me engano, raiz de 3 sobre 2. Nós temos isso aí em tabela, né? Divido raiz de 3, vamos ver aqui, raiz de 3 dividido por 2, raiz de 3 sobre 2, então, né, cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2.
que é 0,86. Aí eu vou ficar com 10 vezes 0,86, eu vou ter com 8,6 newtons. Isso aqui é F1x. A força resultante é a soma vetorial de F1 com F2. Mas não quero, né? F1 com F2. Na verdade, né? Só que da F1 eu vou ter que extrair quem? Eu vou ter que extrair a projeção na horizontal. Então, o módulo de FR, o módulo da força resultante, é F1x menos F2. Então, nós vimos algo parecido lá na parte de, um pouquinho mais lá na frente, né, sobre força resultante. Beleza, né, eu tenho os módulos ali, F1x é 8,6, que eu calculei aqui, menos F2, menos 6, é igual a 2,6 newtons. 2,6 newtons. Então, pessoal, né, nós vamos aí a B, força resultante igual a massa vezes a aceleração, né? Então está aqui minha força resultante, é o que está pedindo, o primeiro módulo da força resultante, né? Calculamos primeiro aqui, e agora eu quero saber qual é a aceleração, né? Quero calcular quem? O A. Então 2,6 é igual a 2 vezes A, e eu acho uma aceleração de 1,3 metros por segundo ao quadrado, tá? Então a B é onde efetivamente eu vou usar a segunda lei de Newton, porque pediu para calcular a aceleração. E se eu quero calcular a aceleração, eu preciso ter a força resultante, eu preciso ter a massa, para achar, né, a aceleração através da fórmula ali analítica da segunda lei de Newton. Certo, pessoal? Aqui nós já estamos na terceira lei, que fica para uma próxima videoaula. Pessoal, então era isso, tá? Revejam ali a parte de segunda lei de Newton, revejam aí os exercícios. Vão ter bastantes atividades aí para vocês fazerem, tá? Eu já vou botar as atividades no sistema. Sobre aceleração e sobre primeira e segunda lei de Newton, atividades nos mesmos moldes que nós trabalhamos aqui nas videoaulas, tá? Então, façam aí, vocês vão ter um tempinho a mais, inclusive, para fazer, né? Vamos ter as férias aí, tá? Então a gente está deixando algumas tarefinhas para vocês se divertirem aí, tá, pessoal? Isso aqui eu vou dar um tempo depois a mais, tá? Então, de repente, isso aqui é primeira semana de agosto. Então, essas atividades, tá? Então, vocês vão ter façam com calma, tá? Vocês vão ter 2 semanas para fazer as atividades, tá? Porque agora nós vamos ter o nosso trabalho sobre vetores, tá? Para finalizar a parte cinemática vetorial, né? Vocês vão usar aqui bastante também. E depois, né? Eu estou deixando para vocês aí para curtirem durante umas 2 semanas, né? Nós vamos ter um recesso aí, umas férias, né? Então, vocês têm um tempinho a mais aí para fazerem essas atividades, assistirem às videoaulas, tá? As videoaulas estão bem legais aí. A gente discutiu bastante coisa, então assistam as videoaulas e posteriormente tenta fazer as atividades aí. O material que será mandado para vocês também tem o gabarito lá no final da apostilinha, tá, pessoal? Então, tchau, bons estudos aí, tá? Qualquer dúvida pode entrar em contato. Um abraço.